Hoje eu quero conversar com você sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos visto sobre a chamada e a missão de João Batista. João, ele é anunciado como a voz que clama no deserto, ele vem exercendo seu ministério no deserto, trazendo a palavra de arrependimento. Muitas pessoas estão vindo a ele e ele tem trazido uma palavra muito dura aos religiosos da sua época, chamando-os de hipócritas, porque eles precisavam não ter um batismo, mas eles precisavam ter uma transformação de vida. E agora há um questionamento no coração das pessoas, se João Batista era o Cristo. E o texto vai dizer o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua ira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Esse texto é muito interessante porque ele vai dizer exatamente sobre a missão de João e a missão de Jesus. A missão de João era ser o porta-voz, era ser aquele que anunciava a vinda do Messias, que é Jesus. Enquanto João Batista batizava com água, ele vai dizer aqui que Jesus, o Cristo, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque o que nós vemos nessas palavras de João é que não há um primeiro batismo, um segundo batismo, um terceiro batismo, como se fosse uma gradação de espiritualidade. Ao contrário, ele vai dizer assim que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, à medida que nós cremos em Cristo Jesus, à medida que nós recebemos o Cristo na nossa vida, à medida que nós temos o batismo com fogo, e fogo aqui é para queimar toda a palha, queimar todo o pecado, toda a vida de erro, então à medida que nós recebemos o Cristo, também recebemos o Espírito Santo, porque é o próprio Cristo quem nos batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é um segundo batismo, mas faz parte do primeiro. É à medida que nós temos a consciência do arrependimento dos nossos pecados, onde o fogo não é uma manifestação visível somente de uma manifestação com relação aos dons do Espírito, mas tem a ver com uma questão interna, da gente sermos transformados, nos arrependendo dos nossos pecados, queimando toda a palha, queimando tudo aquilo que é erro no nosso coração. E à medida que isso vai acontecendo, então o Espírito Santo, que é trazido pelo próprio Cristo, então a gente vai recebendo essa transformação na nossa existência. É por isso que o batismo com o Espírito Santo, ele inicia no mesmo momento em que Cristo entra no nosso coração. E é por isso que é importante a gente entender essas palavras de João, para que nós não caiamos no erro, achando que primeiro a gente recebe o Pai, depois recebe o Filho, depois recebe o Espírito, como se a Trindade ela entrasse no nosso coração de forma gradual. E à medida que nós recebêssemos cada pessoa, então a gente ia aumentando a nossa espiritualidade. Não é assim. Nós já somos tomados por toda a Trindade, que entra no nosso coração, nos redime de todos os pecados, nos transforma agora como filhos, e assim nós entramos nesse processo de santificação. Por isso, minha oração por mim e por você é que nós possamos crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus, crer nesse batismo com o Espírito Santo, que queima toda a ira e toda a palha, a gente possa nos arrepender de todo pecado, porque em Cristo Jesus é que nós temos a redenção e a salvação. Que assim você também possa receber o Cristo
e ser selado com o Espírito Santo e abraçado pelo Pai.